Foi-me dada a incumbência, de compartilhar essa noite a palavra do Senhor, e eu oro a mesma oração que eu tenho feito essa semana, de que o Senhor possa ministrar ao seu coração, tanto quanto Ele tem ministrado ao meu coração e ao meu espírito a palavra dessa noite, amém? Então eu quero só que você ore comigo, para que o nosso entendimento ele possa andar junto, alinhado com o entendimento de Deus nessa noite. Ore comigo. Pai querido, em nome de Jesus, nós como igreja oramos nessa noite para que o Senhor abra o nosso entendimento, não só o nosso entendimento racional, não só o nosso entendimento emocional, mas principalmente, papai, o nosso entendimento espiritual, para que nós sejamos, papai, admoestados por Ti, mas nós sejamos também encorajados pelo Teu Espírito a sermos mais e mais parecidos contigo no nosso comportamento, nas nossas atitudes e na nossa paixão por Ti. Então, Espírito Santo, fale conosco nessa noite aquilo que está proposto no Teu coração para o nosso coração. Nós calamos agora, em o nome de Jesus, toda voz contrária. Nós anulamos agora todo sofisma e todo engano agora, na autoridade do nome santo de Jesus, para que somente a voz do Teu Espírito possa ecoar profundamente no nosso espírito e nos fazer uma marca vinda do Senhor em nós, para que sejamos mais e mais parecidos contigo, para o louvor de Tua glória. Amém. Aleluia. Queridos, o tema da nossa palavra hoje é para que o reino não sofra dano. Então eu quero falar contigo hoje à noite sobre o reino a qual eu e você fazemos parte, Falar contigo sobre a noiva, falar contigo, sobre o reino do Senhor Jesus. E eu quero tomar como base o texto que se encontra no livro de Daniel, capítulo 6, eu quero ler com você 2 versículos. O versículo 1 e o versículo 2, diz assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, os quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Deixa eu te falar, o reino de Dario era um reino humano, era um reino natural, É muito certo isso, que era um reino natural, um reino humano. Só que eu quero que você olhe comigo, olhe para o reino de Dario, ore para a instituição que ele fez e faça disso uma analogia, uma comparação com o Senhor, nosso Deus e o seu reino aqui na terra. Então eu quero que você caminhe nesse pensamento junto comigo, porque apesar de ser um reino natural, o reino de Dario, eu quero levar você para caminhar comigo nesses princípios que ele estabeleceu, mas voltado para o reino de Deus. E uma coisa que você pode perceber aí, que fica muito destacado, que fica muito claro, é uma coisa chamada responsabilidade e prestação de contas. O rei Dario, ele instituiu esses governantes, esses presidentes, com uma intenção: para que o rei e o reino não sofresse dano nenhum. Não é? Então ali se estava incumbindo uma responsabilidade àqueles homens. Estava sendo dado a eles uma ordem, estava sendo dado a eles uma direção para que eles pudessem seguir. E eu e você, nós igualmente nesta condição, nós fomos chamados e convidados, só que no entanto, sem merecermos, para fazer parte do reino de Deus, do reino do Filho do seu amor. Entenda, queridos, eu estava vendo uma musiquinha, de uma criança, uma musiquinha cristã que uma criança estava fazendo, e eu entendo com clareza que ela não tem ainda o discernimento e o entendimento que um cristão maduro tem, mas a musiquinha dela era muito legal, era muito intencional. Só que ela deixava assim muito claro que o merecimento pelo amor de Jesus, o merecimento pelo amor de Deus. E essa é uma verdade que a gente precisa esclarecer para os nossos filhos. Nós não somos, nem fomos e nem em algum tempo merecedores de salvação.
Nós em nenhum momento da nossa vida fomos merecedores do amor incondicional de Deus. A nossa vida já era uma vida, infelizmente, nascida de pecado, desde a descendência de Adão. Mas Jesus nos amou tão incondicionalmente, do jeito que éramos, sem merecermos. Ele nos amou a tal ponto de dar a vida dele na cruz por nós. Mas não foi por merecimento, foi pura e simplesmente por amor genuíno de Deus por nós, pela pessoa de Jesus por nós. Então, queridos, nós fomos convidados, mesmo sem esse merecimento, para fazer parte do reino de Deus, para fazer parte do reino do Filho do seu amor. Você entende isso, sinceramente? Compreende isso? Quem compreende, dê um sinalzinho assim com a sua mão. Amém. Olhe só comigo que está em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Houve um processo de libertação, não foi simplesmente algo simples que aconteceu. A nossa vida era escrava, a nossa vida era cativa pelo pecado, e o Senhor efetuou em nós um processo de libertação, e ao nos libertar, Ele fez um transporte da nossa vida, não é? Ele nos tirou daquela posição de pecadores, daquela posição de escravos, daquela posição de dominados para livres, para filhos, para libertos. E assim como o rei Dario chamou aqueles homens para trabalharem no reino, o Senhor chamou a mim e a você para que servíssemos a Ele no seu reino. Amém? Então, queridos, eu e você termos consciência disso, de que nós estamos aqui para servir o rei e o reino. Quem ama aqui Jesus de todo o coração além de mim? Amém? Glória a Deus. Então, se eu e você amamos a Jesus de todo o nosso coração, nós devemos igualmente amar o reino de Jesus, amar a noiva, amá-la de uma forma que vamos poder corresponder aos anseios do noivo para com a sua noiva. E é sobre isso que eu quero falar contigo hoje. Então, ouça-me uma coisa: quem ama o rei e o seu reino não vai querer que esse reino ele sofra algum prejuízo. Quem ama o reino, quem ama a noiva, não vai querer que ele sofra nenhum dano, que Jesus seja envergonhado ou que ele sofra algum prejuízo. Mas muito pelo contrário, se eu amo Jesus e se eu amo o seu reino, então eu vou me comportar de forma que as minhas atitudes, o meu comportamento tragam glória para o nome de Jesus. Que o nome dele não seja envergonhado e nem o seu reino seja envergonhado. Então esse é o entendimento do reino não sofrer dano nenhum. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro do reino de Deus, eu e você somos o quê? Filhos, não é mesmo? Nós fomos resgatados e fomos elevados à condição de filhos. O nosso pai é o quê? É o rei dos reis, não é? Então, filho de rei é o quê? Príncipe. Filha de rei é o quê? Princesa. Então preste atenção numa coisa. Quantos aqui realmente, sinceramente, quantos aqui gostam de receber um elogio sincero, que te valoriza de forma sincera? Quantos aqui além de mim? Eu gosto. Eu não gosto de bajulações, mas eu gosto de elogios sinceros, elogios verdadeiros, que expressem a pessoa que eu sou. Agora entenda uma coisa. Quando alguém chama para mim e para você de príncipe e de princesa, ninguém está te fazendo elogio nenhum. Te chamar de príncipe e de princesa é simplesmente uma constatação de quem você é. É simplesmente uma revelação da sua identidade. Então, quando alguém consegue ver isso e reconhecer isso à luz da palavra de Deus, ele não está te dando elogio nenhum. Porque essa é a sua verdadeira identidade. Quantos podem dizer amém? Isso não é elogio, queridos. Mas, no entanto, essa verdadeira identidade nossa, de príncipes e de princesas, traz consigo uma grande responsabilidade.
Porque o comportamento de um príncipe e de uma princesa é diferente de um cidadão comum. Mas quando alguém te chama assim, ele está fazendo uma constatação da sua condição, da sua pessoa, de quem você é. Então Deus espera que eu e você, na condição de príncipes e de princesas, nos preocupemos com os interesses e com a vida do reino. Porque qual príncipe, qual princesa não se preocupa com os interesses do seu reino? Só se ele for muito irresponsável. Mas é natural que um príncipe e uma princesa se preocupem com o bem do seu reino, com o desenvolvimento do seu reino. Então é necessário que nós também, nessa condição, tenhamos esse tipo de comportamento. Agora eu quero ver contigo uma coisa. Andando nesse entendimento, como eu e você podemos demonstrar interesse, amor pelo reino? Como eu e você podemos demonstrar interesse e amor pela noiva? Como será? E eu quero que você caminhe comigo, quando você tiver um tempinho, nós vamos nos basear no livro de Daniel. Mas é claro e evidente que nós não vamos poder estudar o livro de Daniel todo aqui. Mas eu quero te fazer um desafio. Andando nesse entendimento, a primeira coisa que nós podemos fazer para demonstrar interesse e amor pelo reino, pela noiva, é buscando este reino em primeiro lugar. De fato e de verdade, eu preciso buscar o reino do meu Senhor em primeiro lugar. E em Mateus deixa isso muito claro, ele diz, olha, ele dá um mandamento, ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas, ou estas coisas, vos serão acrescentadas. Quando Mateus ele está colocando as palavras de Jesus quanto a buscar o reino em primeiro lugar, queridos, não é que nós não vamos nos preocupar com outras coisas, não é que nós não vamos mais fazer outras coisas na vida, mas é que o nosso coração, a nossa alma, o nosso intelecto, o nosso entendimento vai estar priorizando sempre o reino, a pessoa de Jesus, a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo, como eu me comporto, o que eu digo, o que eu falo, aonde eu vou, o que eu faço. É isso que esse texto aqui de Mateus está dizendo. Que eu vou buscar o reino primeiramente. O meu comportamento vai ser primeiramente pensando no reino. O reino vai sofrer dano com o meu comportamento. O reino vai sofrer alguma crítica pela minha postura. Será que eu estou contribuindo para o crescimento deste reino? Então, a primeira coisa que eu devo fazer é buscar o reino em primeiro lugar. Mas a segunda coisa que nós podemos fazer, que nós podemos demonstrar interesse, é quando nós estamos somando com Jesus na edificação da sua igreja. Quando nós estamos ali de lado a lado com Jesus, quando nós estamos ali de braços dados com Ele, para que a sua igreja, para que a sua noiva, ela cresça na sua edificação. E olha o que está em Mateus 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, eu lembro muito do culto, quando meu bem trouxe esse ensinamento para a igreja. Quando esse texto foi uma revelação no espírito dele. E quando esse texto foi uma revelação para mim, isso mudou a minha perspectiva sobre o reino. Porque quando a gente lê esse finalzinho aqui, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Parece, dá a entender de que as portas é que estão vindo, né? Do inferno. As portas do inferno é que estão vindo contra a igreja está se defendendo. Mas o entendimento desse texto é exatamente o contrário. As portas do inferno continuam lá, no seu lugarzinho de sempre, nenhum passo, nenhum a mais. Mas a igreja é que está avançando. A igreja que está crescendo, a igreja vai chegar até as portas do inferno, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor.
Entende, queridos? Então, quando nós temos essa compreensão, quando nós temos esse entendimento, nós estamos assim contribuindo para a edificação do reino. Com os nossos dons, com os nossos talentos, com tudo aquilo que somos. Entenda uma coisa. Você já parou para pensar como você é? Sua pessoa, sua personalidade? Quando eu estava na luta da cura interior, das curas das minhas feridas, da bastardia, da orfandade, tantas outras coisas, uma das coisas que eu queria mudar era a minha personalidade. Eu não queria ser pessoa falante. Quem me conhece sabe que eu falo pelos cotovelos, né? Que eu tenho uma gargalhada rasgada, que eu falo o que eu penso. É claro que eu, tenho o Espírito Santo, então eu procuro medir o que eu falo, o que eu penso, na maturidade que o Senhor tem me dado. Mas quem convive comigo sabe que eu tenho quase uma incapacidade total de esconder o que eu penso ou o que eu sinto. O que eu penso, o que eu sinto, procuro ter o jeito certo, já pela graça de Deus de colocar, mas eu não consigo, Eu queria muito ser aquele tipo de pessoa que entra muda e sai calada. Mas eu queria por tudo nesse mundo ser uma pessoa mais discreta possível. Ser aquela pessoa caladinha, discreta, que não chamava atenção de nenhum jeito. E pensa numa briga que eu entrei, eu e Deus. E um dia, no processo em que o Senhor estava me fazendo compreender a minha personalidade, numa vigília, eu chorando lá nos pés do Senhor e falando com Ele: Senhor, eu não quero ser assim, eu não quero ser desse jeito, assado e cozido, E ficava falando para Deus: me muda, Jesus, me muda. E Jesus, na sua infinita graça e bondade, veio no meu espírito falando comigo e falou: Rami, minha filha, entenda uma coisa. Eu fiz você exatamente do jeito que você é por causa do meu propósito para a sua vida. Tem áreas na sua vida que eu vou moldar? Tem. Mas você nunca vai ser uma pessoa que vai entrar num lugar calada e sair muda, porque eu te criei falante. Queridos, eu fiquei pensando naquilo lá naquela vigília, orando, Deus falando comigo. E Ele disse: se eu não tivesse criado você para ser falante, eu tinha te criado muda. Gente, vocês não têm ideia de como aquela vigília foi libertadora para mim. E o Espírito Santo perguntou para mim: minha filha, você quer ficar muda? E fugir do meu propósito? Eu posso te fazer muda. Eu deixei o pai de João mudo. Eu posso te fazer muda, mas aí tu vai fugir do meu propósito. Por que eu estou te contando esse testemunho pessoal? Há coisas na sua personalidade, há coisas no seu caráter, no seu temperamento que precisam ser moldadas pela palavra de Deus? Sim, com certeza. Mas você foi criado exatamente do jeito que você é, para que você pudesse contribuir para a edificação da igreja do Senhor Jesus aqui nessa terra. Ele fez você assim, falante. Aí você diz: pastor, então os caladinhos. Pois Ele vai usar os caladinhos. Ele teve a intenção de fazer você caladinho. Ele teve a intenção de fazer você discreto. Porque existem lugares que o falante não tem vez, mas existem lugares que os caladinhos entram e fazem o que precisa ser feito. Entenda? Então você é do jeito que é, porque Deus te fez assim, segundo o propósito dEle para a sua vida. Só permita que Ele te use para a edificação desse reino. Só permita que Ele use você do jeito que você é, para a glória dEle. Amém? Para que você possa fazer isso. A terceira coisa, queridos, que eu posso demonstrar interesse e amor pelo reino, é tendo a célula como deixa eu voltar aqui. É estando comprometido e somando com a minha e a sua igreja local. É pegando no arado, dizendo: olha, eu estou aqui. Eu quero somar, pastor, com a minha igreja local. Eu quero ser útil para a minha igreja local. Eu quero estar aqui. E eu gosto muito desse texto.
Olhe comigo o que está aqui em Apocalipse. Eu acho muito legal e eu quero que você olhe nessa perspectiva comigo. Diz assim: voltei-me, isso é João falando, voltei-me para ver quem falava comigo. E, voltando, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Olha o que diz o verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então o que o apóstolo João estava dizendo nessa visão? Que ele está tendo um relacionamento, uma visão, uma conversa ali com o Senhor sobre tantas coisas, sobre os finais dos tempos, mas sobre o início deles também. E ele diz que ele se volta e ele vê, né, aquele ser maravilhoso, todo cingido, todo bem vestido. Queridos, eu não sei quanto que você almeja chegar no céu para ver Jesus, mas eu almejo muito esse dia, que eu vou poder olhá-lo face a face. E João, tendo essa experiência, ele diz que ele viu, só que quando ele olha, ele vê a pessoa de Jesus entre os 7 candeeiros, entre as 7 estrelas. E ele fica confuso, não é? Ele fica um pouco pensando, imagine você tendo toda aquela situação que João estava. Mas sabe a explicação daquilo, queridos, quando ele diz assim, os 7 candeeiros são o quê? São as 7 igrejas. Porque no livro de Apocalipse as cartas são escritas às igrejas. Toda a carta lá de Apocalipse, ela é voltada para a igreja, para a noiva. E ele vai escrevendo uma carta por vez. E eu acho interessante, queridos, é que Jesus, ele estava exatamente aonde? No meio das igrejas. Ele estava onde? No meio da noiva. Ele estava onde? Com a noiva. Entenda isso. Quando eu e você, nós estamos comprometidos com a igreja local, quando nós estamos comprometidos com a noiva, nós estamos vivendo exatamente aquilo que João estava vendo Jesus fazer. Jesus estava ali no meio da noiva, ele estava comprometido com a igreja, ele estava dizendo, João, eu quero que você se comprometa com a igreja, eu quero que você esteja no meio dela, eu quero que você se envolva com a igreja. Então, quando eu e você nos envolvemos, queridos, com a igreja, com a noiva, nós estamos demonstrando interesse e amor pelo reino. Outra coisa, queridos, quando eu e você estamos tendo a célula como uma prioridade nas nossas vidas. Quando eu e você estamos olhando para a nossa célula, não como uma reunião comum, não como uma reunião qualquer, mas uma oportunidade onde eu vou me congregar, onde eu vou poder usar dos meus dons, dos meus talentos, onde eu vou poder ajudar na edificação. Entenda uma coisa, é certo que eu como pastora, meu marido como pastor e os demais pastores da igreja, é certo que a gente procura ter o contato com a igreja como um todo. A gente tenta, se esforça para visitar um, visitar o outro, resolver o problema daquele outro, né? E visita no hospital, e visita em casa, e resolve aquilo e aquilo outro. Mas entenda uma coisa, as pessoas, as ovelhas que convivem conosco na nossa célula pessoal, elas têm um acesso infinito a nós e nós à vida deles. Sabe por quê? Porque se torna um grupo menor de acesso. Então, quando você faz parte de uma célula, você tem um acesso menor a um grupo menor de pessoas, onde você tem a oportunidade de servir melhor aquela pessoa. Agora imagine cada um de nós comprometidos com isso, envolvidos na igreja no lar, envolvidos com aquele pequeno grupo, onde nós podemos visitar aquela pessoa com mais intensidade, conhecer as lutas delas, saber o que ela está passando e somar com ela. Naquele grupo pequeno, nós estamos demonstrando interesse e amor pelo reino do Senhor Jesus quando nós nos comprometemos com as células. Quando nós passamos a ver as células como algo que o Senhor criou, que Ele criou para que nós tivéssemos a oportunidade de servir melhor.
Então, quando eu faço isso, quando eu busco o reino em primeiro lugar, quando eu estou somando com Jesus na edificação da igreja, quando eu estou comprometida com a igreja local, e quando eu tenho a célula como uma prioridade, eu estou demonstrando amor, eu estou demonstrando interesse. Mas eu quero fechar esse ponto falando de uma coisa com você que eu acho assim extraordinária. Como que eu posso demonstrar interesse e amor? Sendo e fazendo discípulos, obedecendo de fato a grande comissão. Em Mateus 28, versículo 19, é tão conhecido, ele diz, olha, ide, ele dá um mandamento, ide por todo mundo, né? Ele diz, olha, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Parece que a gente já ouviu tanto isso, que parece que se tornou algo simples. Mas não é algo simples. Isso chama-se a grande comissão, ou o grande comissionamento de Jesus. É Jesus chamando a mim e a você para que nós pudéssemos nos reproduzir em outras pessoas nascidas de novo, assim como nós nascemos de novo. Então é Jesus dizendo, olha, eu quero que você faça parte da grande comissão. Eu estou te mandando ir, eu estou te dizendo, olha, você ama o meu reino, você me ama, então vá. Se multiplique, faça discípulos, não faça discípulos de você mesmo, faça discípulos de mim. Porque entenda uma coisa, queridos, nenhuma pessoa que você está cuidando, que você está treinando, ou que você está discipulando, não é discípulo de você mesmo, é discípulo de Jesus que você está tomando de conta. Porque é Cristo que deve ser gerado nessa pessoa, é Cristo que deve ser desenvolvido. Então, quando eu faço isso, eu estou demonstrando amor. Eu estou sendo como aqueles presidentes do rei Dario. Eu estou então empenhando cuidado, empenhando interesse para o reino e o rei, para que nem o rei e nem o reino sofra dano algum. Agora, entenda uma coisa, o nosso compromisso com a nossa igreja local e a nossa disposição para vê-la saudável e crescendo por meio das células, por meio do discipulado, vai nos fazer ter a certeza de que nós estamos buscando o Senhor e o seu reino em primeiro lugar. Porque nós vamos estar nos comprometendo. Nós vamos estar empenhando o nosso tempo, os nossos recursos, a nossa saúde, o nosso entendimento. Nós vamos estar nos empenhando nisso. Então, o amor que nós temos pelo nosso rei vai nos fazer proceder, com prudência, para que o reino não sofra dano nenhum. Entende? Então, o nosso amor pelo rei vai nos levar a essa condição. O nosso amor pelo Rei Jesus vai nos fazer portarmos-nos desse jeito. Agora eu quero falar contigo sobre umas coisinhas aqui. Queridos, existem certos tipos de dano para o reino que causam estragos pequenos. Mas existem alguns tipos de danos que eles causam estragos grandiosos. E eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas, que eu quero que você preste atenção comigo. Queridos, todo e qualquer escândalo, qualquer ato de rebeldia ou de desobediência, ou de atitude desanimadora, ou qualquer atitude de traição da nossa parte, compromete não só a nossa vida pessoal, mas ela atinge diretamente a nossa família e vai subindo. Atinge o reino, atinge diretamente a liderança que está sobre nós e atinge Deus. Aí você pode me dizer assim, mas pastora, como? Preste atenção numa coisa. Quando a gente vai fazer o treinamento para pastores em treinamento, eu e meu esposo, a gente tira muito tempo trabalhando isso com eles. Mas não é só porque eles vão ser pastores, mas porque a vida deles vai se tornar cada vez mais pública. Mas essa verdade que eu vou te ensinar aqui não é só para pastores, porque não existe um padrão de santidade para pastor e um padrão de santidade para ovelha, o padrão é o mesmo.
Só que por causa que os pastores estão mais em evidência, então os olhos, é claro, que estão mais, voltados para eles. Mas o mesmo padrão de santidade que Deus exige de mim, Ele exige de você também. Porque diante de Deus, eu e você somos filhos. Então, queridos, entenda uma coisa. Então, a gente fala muito para os nossos pastores em treinamento, que qualquer atitude deles, qualquer comportamento deles, que não seja bacana, que não seja legal, que não reflita, qualquer comportamento que não se pareça um comportamento santo, um comportamento bom, ele vai atingir diretamente, primeiramente, a vida dele. Primeiramente, a pessoa que vai mais sofrer logo de cara é ele. Mas ligado numa corrente que não tem como desligar essa corrente, logo na sequência, quem vai sofrer com aquela atitude é a família dele. É a família dele ou dela, vai sofrer diretamente. Mas logo na sequência, queridos, o reino, porque dependendo do que foi feito, dependendo do que aconteceu, o reino vai sofrer um dano por um escândalo ou por qualquer situação. Mas aí, sabe o que vai acontecer também? A liderança daquela pessoa que nem tinha nada a ver com aquilo que aconteceu, vai se envolver no problema. Vai sofrer o dano da mesma forma. E aí, queridos, sabe o que vai acontecer? O nome de Deus vai ser blasfemado. Eu não sei se você já teve a infelicidade, assim como eu, de ouvir de outras pessoas que não queriam contratar crentes nas suas empresas. Eu louvo a Deus porque isso tem mudado drasticamente nessa última década. Isso foi motivo de eu e o meu esposo chorarmos de joelho por muito tempo, para que o Senhor sarasse a noiva, para que o Senhor sarasse a igreja, porque vez após vez a gente ouvia pessoas chegando conosco e falando que estavam chateados, ofendidos com algum cristão que tinha dado mau testemunho no seu trabalho. Não chegava na hora, faltava sem justificativa, se metia em contendas, em conversas. Quem você acha que está sofrendo o dano? Me diga. Só aquela pessoa? Uma classe de pessoas chamada de? Gente, será que vocês não sabem como se chamam? Como as pessoas chamam a gente aí fora? Uma classe de pessoas chamada de? Crentes. Infelizmente, tantas pessoas fizeram tantas coisas erradas e não pensaram que as consequências daqueles erros não alcançariam somente ela, mas alcançaria o reino. Quantas vezes eu e meu marido fomos julgados e condenados por comportamentos que não eram nossos, mas eram de pastores amigos nossos. Eu cheguei a ouvir de familiar meu, e está aqui meu marido de testemunha, porque ele tinha as experiências, segundo ele, com pastores que roubavam, então eles nos chamavam de quê? Ladrões. E pela graça de Deus, nunca roubamos nada e não pretendemos nunca roubar nada, porque o nosso Pai supre todas as nossas necessidades. Mas quantas vezes a gente ouviu e a gente foi maltratado por comportamentos que não eram nossos, mas eram de nossos irmãos. Quem estava sofrendo com isso? O reino. O reino estava sofrendo. Então o desejo do meu coração, sinceramente, hoje à noite, é que eu e você passemos por aquela porta no final do culto decididos, no que depender de mim, o meu rei e o reino dele, da qual eu faço parte, nunca vai sofrer dano nenhum. Entende, queridos? Eu e você temos que vestir essa camisa. O meu rei e o seu reino nunca vão sofrer danos por maus comportamentos meus.
Ah, pastora, mas eu tenho falhas, eu tenho erros, eu também tenho falhas, eu tenho erros. Mas você tem pastores sobre você, você tem líderes sobre você, você tem discipuladores sobre você, para quem você pode abrir o seu coração, pedir conselho e alcançar cura diante de Deus. Amém, queridos? Então o reino, queridos, de Dario, ele queria que o seu reino não sofresse dano, e o nosso Deus é do mesmo jeito. Ele não quer que o seu reino sofra dano. Então eu tenho que pensar muito bem nas atitudes que eu tomo, nos negócios que eu faço. Se eu comprei, eu pago. Se eu disse que eu ia fazer, eu faço. Se eu disse que não ia fazer, eu não faço. Se eu disse que eu ia, eu vou. Quem está me entendendo? A palavra do crente deve ser sim, sim, e não, não, que passar disso vem do maligno. Então nós temos que ser homens e mulheres de palavra, que a nossa palavra tenha valor, que quando a gente empenha a nossa palavra, ela vale a pena. Entende, queridos? Se é para Jesus, bata forte, bata forte. O mundo precisa conhecer uma igreja que foi de fato e de verdade lavada e comprada pelo sangue de Jesus. O mundo precisa conhecer uma igreja reta, uma igreja que foi santificada. Sabe, que as pessoas possam olhar para nós e terem prazer na nossa companhia, confiança na nossa companhia. Que as pessoas convivam conosco e sabem que nós somos pessoas íntegras de espírito, que aquilo que elas falarem para nós só sairá da nossa boca para outros com a permissão delas. Se assim não for, vai para o túmulo com a gente. Entende, queridos? O reino, ele precisa ser muito bem cuidado por mim e por você. Agora, como eu posso proceder baseado, e eu não vou me alongar tanto nisso, mas como eu e você podemos proceder para que o reino de Deus, de Jesus Cristo, não sofra dano nenhum, além dessas coisas que eu já te falei. Então eu quero que você ande comigo, como eu te disse, no livro de Daniel. Nós temos algumas indicações fortes aí no livro de Daniel. E é claro, não vai dar para nós estudarmos o livro todo hoje, mas eu quero saltear aqui algumas coisas com você. Primeira coisa, se encontra no capítulo 6, no versículo 2, a parte B de Daniel, que diz assim. Eu acho que tem alguma coisa errada aí nesse texto. Dei uma olhadinha aí, acho que foi cortado alguma coisa. Mas, queridos, esse capítulo 6, o versículo 2, a parte B, fala da fidelidade de Daniel. Que não foi encontrado em Daniel falha alguma. Que não foi encontrada nele comportamento errado, que não foi encontrado nele nenhuma coisa que se pudesse desconfiar. Então, como eu posso proceder para que o reino de Deus, o reino de Jesus Cristo não sofra dano? Primeiro, sendo responsável para com aquilo que nos foi confiado. É a primeira lição que a gente vê na vida de Daniel, que ele era responsável por aquilo que era confiado nas mãos dele. Daniel, faça isso. Ele fazia com precisão. Daniel, tome conta disso. Daniel ia lá e tomava conta daquilo com responsabilidade. E eles prestavam conta. Porque quando Daniel e os demais foram instituídos no reino de Dario, é para que não só eles fizessem algumas coisas, mas eles prestassem contas. Queridos, uma vida sem prestação de contas, ela vai defraudar. Se eu e você não prestamos contas das nossas atitudes para ninguém, você pode ter certeza, a nossa vida vai defraudar. Porque a prestação de contas impõe em nós o senso de responsabilidade. Quando nós temos que prestar contas, então o nosso comportamento, ele começa a mudar. Então, Daniel, queridos, ele foi visto como alguém que aquilo que era confiado nas mãos dele para ele fazer, ele fazia. Então, que eu e você tenhamos esse tipo de comportamento. Me foi dado algo para fazer, eu vou fazer da melhor forma possível.
Outra coisa, queridos, baseado ainda no texto de Daniel, uma indicação forte, se encontra no versículo 3 do capítulo 6 de Daniel. E agora eu acho que ele vai estar certo. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia o quê, queridos? Leia comigo. Um espírito o quê? Excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, queridos, Daniel, ele se destacava, ele se sobressaía na função. E o distinguir, queridos, vem do aramaico ava, que significa vir a acontecer, tornar-se, ser, vir à existência, erguer-se, deixar ficar conhecido. Então Daniel, queridos, ele se destacava, ele se sobressaía naquilo que lhe era dado para fazer. Então eu e você precisamos ser proativos e não postergadores. Ficar postergando as coisas, né? Como a gente diz, empurrando com a barriga. Não, nós devemos ser proativos. Nós devemos olhar para o reino, ver o que está precisando e nos prontificarmos para fazer. Ah, eu sei fazer, eu consigo fazer, ou me foi dada uma responsabilidade, eu tenho que agir com proatividade. Posso ficar lá sentada, esperando acontecer, ou empurrando com a barriga. Não, eu tenho que ser proativa, eu tenho que me destacar. Então Daniel, ele tinha um espírito excelente. Mas eu não devo fazer qualquer coisa que eu faça no reino, queridos, por competição, mas por dedicação. É diferente. Eu não devo agir por competição, mas por dedicação. Me dedicar, me empenhar, me distinguir dos demais por causa da minha dedicação ao reino e não porque eu estou competindo com alguém. Amém? A terceira coisa se encontra no versículo 4 do capítulo 6 ainda de Daniel. Pode colocar, meu filho, por favor, versículo 3. Eu acho que tem algumas coisinhas. Vamos passar para o ponto 3, versículo 4, quando diz, Daniel, ele falando conosco e nos dando essas indicações, ele fala sobre sermos irrepreensíveis diante dos homens que nos querem mal. Então, olha só. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nenhuma culpa. Em outras palavras, Daniel era irrepreensível. Daniel não era perfeito, mas ele era irrepreensível. E o significado da palavra irrepreensível, queridos, é ser não apreendido, que não pode ser repreendido, não censurável. Alguém que não é desonesto, nem negligente. Então, queridos, Daniel, ele se tornou, pelo comportamento dele, alguém irrepreensível. Você já pensou, alguém não achava-se erro nele? Imagine a força dessa expressão. Não se achava nele erro, não se achava nele negligência. Isso é forte demais. Isso é algo que deve ser um desejo do meu e do seu coração. Que de fato a gente possa ser como Daniel, aquilo que nos vem à mão para fazer, que nós façamos, como diz em Eclesiastes 9:10, segundo as nossas forças. Foi nos dado algo para fazer. Eu entendo uma coisa, queridos, que tanto quanto as tentações não vêm para nós maiores do que as nossas forças, também quando o Senhor nos chama para fazer algo, não é além do que a gente possa saber fazer. Ele sempre vai nos capacitar. O que precisa de nós é disposição da nossa parte. E eu quero ver com você, e eu estou caminhando para o final dessa palavra, eu quero ainda ver um conselho que se encontra no livro de Daniel, capítulo 6, eu quero ler com você 2 versículos, os versículos 10 e o versículo 11, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças. Acho que pode voltar.
e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. Eu quero chamar a sua atenção para essa última frase, essas 3 últimas palavras. Como costumava fazer. Era um costume de Daniel. Então, quando foi dada aquela lei de si, que era uma lei errada, que só podia se orar ao rei, Daniel sabia que aquilo não era certo. Ele ia orar para quem? Ele ia orar para Deus. Então ele costumava orar para Deus 3 vezes ao dia. E mesmo que ele ia ser penalizado como foi, mas ele não parou com aquele costume, porque ele mantinha um relacionamento com Deus de forma saudável. Então, como eu posso agir para que o reino não sofra dano? É mantendo um relacionamento saudável com Deus, independente das circunstâncias. Deixa eu te falar, situações difíceis vão acontecer contigo? Vão. Queridos, vocês não têm noção, desde que começou esta pandemia, quantas horas e horas nós tivemos que reunir com pessoas pelo telefone, presencialmente, usando, claro, do distanciamento, mas quanto choro, e quanta dor, e quanta lágrima derramada, de pessoas que morreram, de enterros que fizemos, de consolos que tivemos que dar para familiares, para amigos, pessoas da igreja, amigos do nosso coração, pessoas que ainda não conheciam Jesus. Quantas orações, orando para que a pessoa fosse curada e a pessoa vinha ao óbito. Quantas vezes a nossa fé foi confrontada e Satanás vinha de todas as forças dizendo: não ora mais. Não ora mais porque não vale a pena, é pandemia, vai morrer mesmo. E a gente precisou se posicionar diante de Deus. Senhor, o Deus que nós servimos não mudou. Ele permanece o mesmo. Mesmo que a gente passe por lutas, por dificuldades, por privações, o nosso relacionamento com o Senhor vai permanecer firme. Amém? Olhe comigo o que está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, a parte A, que diz assim: tem cuidado de quem? De ti mesmo e da doutrina. Pegue seu dedinho assim. Pegue seu dedinho. Aponte ele para você. Chame o seu nome. Eu vou chamar o meu e você vai chamar o seu. Diga assim: Ramiclei, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, tem cuidado de ti, cuida do teu relacionamento com o Senhor, cuida do teu comportamento, mas tem cuidado com a doutrina também. Tem cuidado com a palavra, tem cuidado com o reino, tem cuidado com o teu comportamento. Queridos, entenda uma coisa: situações difíceis, elas vão acontecer sempre, mas o nosso Deus, Ele não mudou, Ele permanece o mesmo. Dando continuidade, ainda no capítulo 2, os versículos 16 a 19. Queridos, eu acho isso aqui tremendo. E eu quero ler com você. No segundo capítulo de Daniel. Olha o que diz assim: foi Daniel ter com o rei, e lhe pediu que designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Versículo 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus dos céus. Olha aqui para mim. Foi dado aquele decreto, foi dado aquele sonho, requeria aquele sonho. É a revelação dele, que se aquele sonho não fosse interpretado, todos sofreriam dano, os profetas morreriam e o caos estava formado. O que Daniel fez? Daniel foi para casa, chamou seus companheiros, falou: nós vamos orar. Nós vamos orar e Deus vai trazer a revelação disso, e nós não vamos morrer junto com os outros. Nem eles, nem nós vamos morrer. E o que aconteceu no versículo 19? O mistério foi revelado. Deus trouxe entendimento, Deus trouxe compreensão. Então, para que o reino não sofresse dano, foi preciso uma coisa chamada trabalho de equipe. Eu e você precisamos aprender a fazer o trabalho de equipe.
Entenda uma coisa, queridos. Líderes de célula, líderes de setor, líderes de distrito, líderes de ministérios, eles são pessoas diferentes, pensamentos diferentes, comportamentos diferentes, mas nós não podemos esquecer que todos nós trabalhamos para o mesmo rei e para o mesmo reino. Então a gente tem que aprender a se conhecer, a gente tem que aprender a andar junto e aprender a pedir ajuda para o outro, a compartilhar daquilo que pensamos e sentimos com o outro, unir forças. Foi isso que Daniel fez. Daniel aprendeu a importância do trabalho em equipe. Ele foi lá, chamou os seus, dobrou o joelho, orou juntamente com eles. Diga uma coisa comigo, mas repita isso em alto e bom som, e mesmo que eu sei que você está de máscara, mas diga assim: eu não estou sozinho no reino. Amém, queridos? Eu e você não estamos sozinhos no reino. E eu quero encerrar este ponto, lendo com você o capítulo 1 de Daniel, e os versículos 8 e 9. E esse texto eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Olha só. Que diz o texto: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Eu quero chamar a sua atenção. Parece muito drástica a decisão de Daniel, dele não querer se contaminar com as iguarias do rei, dele não querer comer da comida que era servida na mesa do rei, para os seus servos, para os seus conservos. Mas sabe, queridos, ele estava, se você estudar com mais tempo, porque o tempo não nos permite, Daniel estava ali dando continuidade num compromisso de vida que ele já tinha, numa decisão que ele sabia que era certa, e justamente porque Deus estava com ele, Deus concedeu misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos, para que fosse favorável a Daniel. Entenda uma coisa que eu quero lhe ensinar com isso, para mim e para a sua vida: as nossas decisões, elas influenciam poderosamente, ou para o bem ou para o mal, aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então eu e você temos que pensar bem nas nossas atitudes, nas nossas ações, nas nossas reações, porque tanto elas podem promover o reino, como elas podem fazer com que ele sofra dano. Então Daniel, ele tomou aquela atitude porque ele sabia que o reino não ia sofrer dano com isso, mas muito pelo contrário, o reino ganharia. Muitas das vezes, queridos, eu já ouvi tantos questionamentos. Eu estou chegando no final dessa mensagem, mas eu preciso te falar isso aqui. Muitas pessoas chegaram já com a gente perguntando: pastora, pode tomar vinho? Pode tomar cerveja? Pode ir em balada? Pode fazer isso? Pode fazer aquilo outro? Eu dou sempre de resposta para as pessoas que vêm me perguntar isso. Eu pergunto: Jesus vai ser glorificado? E eu espero que a pessoa me responda: o nome de Jesus vai ser engrandecido? Se o nome de Jesus for glorificado, e o nome de Jesus for engrandecido, e o reino não for sofrer dano nenhum, tudo bem. Mas se o nome de Jesus não for glorificado, então eu não preciso lhe responder. Muitas pessoas chegam também, mulheres, perguntando para mim: pastora, pode usar isso, se referindo à roupa, pode usar aquilo e aquilo outro? Eu dou de resposta o seguinte: Jesus estaria bem confortável ao seu lado com você vestida com esta roupa? Jesus, ele ficaria assim muito feliz em estar caminhando com você e indo nos lugares que você vai, com você vestida desse jeito? Se ele está, maravilha. Eu não tenho que acrescentar, nem pôr, nem tirar. Mas se Jesus, ele não estiver sendo glorificado e nem exaltado com aquela vestimenta que eu escolhi naquele dia, então também não preciso te responder. Quem está me acompanhando? É a sua consciência, é o seu relacionamento com Deus que vai lhe dar essas respostas. E eu quero pular para o finalzinho aqui dessa mensagem te falando uma coisa. E eu quero que você ponha aquela frase final lá, meu filho, aquela última frase lá, que eu quero ler com você. E eu quero que você leia junto comigo.
Enche o seu pulmão e leia junto comigo. Se procedermos segundo o exemplo de Daniel e segundo o modelo de trabalho MDA que o Senhor nos deu como instituição, promoveremos o reino de Deus e este não sofrerá dano, pelo contrário, crescerá. Amém, queridos? Se eu e você, nós nos propusermos a olhar para o reino do Senhor, olhar para Ele dizer no que depender de mim, no que depender do meu comportamento, no que depender das minhas atitudes, o rei e o reino nunca vão sofrer dano. Se eu e você nos comportarmos assim, se nós usarmos as ferramentas que Ele tem nos dado, certamente o reino só vai crescer e não vai sofrer dano nenhum. Amém? Eu quero te fazer um convite. Por favor, se ponha de pé. E eu quero orar com você, antes de nós encerrarmos esse culto, para que nós tenhamos o comportamento cada dia mais de fidelidade, de integridade, de nobreza e de responsabilidade para com o reino e o rei do reino. Porque o rei do reino foi que nos salvou. O rei do reino foi que nos resgatou.